Olá, hoje Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022, queremos parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional e rogar a Deus que continue derramando suas bênçãos sobre cada mulher, sobre cada vida, para que a gente possa cada dia estar buscando sabedoria para podermos conduzir as nossas vidas de acordo com a vontade dele. Hoje nós escolhemos um tema que fala sobre uma mulher extraordinária. Nós vamos falar sobre Maria, que era uma serva humilde. Vamos observar algumas características de Maria. Dentre tantas mulheres, ela teve então esse privilégio de ser chamada para ser a mãe do Salvador. Bom, Maria ela estava comprometida com José. Era um contrato de casamento que as meninas de 12, 13, 14 anos assumiam, ficavam na casa dos seus pais e no tempo que aquele contrato determinava, elas iam para a casa dos seus esposos. Casavam muito cedo, naturalmente, mas aquele contrato era feito e elas estavam então aguardando esse tempo. Maria estava então nessa época aguardando quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, que diz que ela tinha sido escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Ela foi agraciada para exercer o mais importante papel que alguma mulher poderia exercer. Vamos observar uma questão nesse fato. A obra de Deus em Maria apresentou algo inédito e único. Um ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, Deus que se fez homem para estar entre nós, o Filho de Deus enviado por Ele para estar entre nós. Que privilégio o nosso e que privilégio de Maria. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre Maria? Maria, o seu nome significa em hebraico Miriam. Possivelmente ela era da linhagem de Davi, porque as tribos casavam entre si e algumas referências bíblicas nos mostram que José era da linhagem de Davi. E também Jesus foi nascido da linhagem de Davi. Isto nós vemos em Romanos capítulo 1, verso 3, nós vemos na genealogia de Jesus e não é o caso agora, mas nós vamos observar a questão da vida de Maria, as qualidades, o caráter de Maria, qualidades morais, qualidades espirituais, que Deus olhou e viu nela qualidades para ser a mãe do Salvador. As profecias de Isaías, capítulo 7, verso 14, diziam que seria uma virgem e assim foi. Na saudação do anjo, vemos o anjo saudando Maria como agraciada. Ela foi favorecida e honrada por Deus. Ela usufruía da presença do Senhor. O anjo diz o seguinte: o Senhor é contigo. Foi declarada pelo anjo como bendita do Senhor. Vemos isso em Lucas capítulo 1, verso 28. Era afortunada, bendita, feliz. Vejamos o que diz Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, o que quer dizer Deus conosco? Ainda em Lucas 1, versos 30 e 31, disse-lhe então o anjo Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vemos aqui uma questão muito importante que serve de exemplo para nós. Maria não questionou, Maria foi submissa, Maria não reclamou de nada. E a palavra de Deus nos orienta lá em Filipenses, que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações.
e nem contendas. Então, essa é a orientação que Deus dá para nós. Mas qual o papel de Maria no plano de salvação do homem? Ela deu à luz a semente da mulher. Isto está posto em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus envia Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4 e 5 nos fala esse texto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando nós ouvimos essa palavra remir, era um costume também naquela época, quando havia uma dívida e havia alguém que iria resgatar aquela dívida. Ele iria pagar aquela dívida daquela pessoa e aquela pessoa então ficava sem dever mais porque havia um resgatador. A nossa dívida com Deus era muito grande porque nós estávamos afastados dele. A palavra de Deus nos diz que em Romanos 3,23 que todos nós pecamos e todos nós estávamos afastados de Deus. E nós precisávamos de um resgatador. E Jesus foi esse resgatador. Ele veio com esse propósito de nos remir, de nos resgatar, de pagar a nossa dívida. E Ele pagou essa dívida com o seu sangue, com o seu próprio sangue. Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos amou. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou a mim, amou a você de tal maneira que deu seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Eis aí o plano de redenção proposto por Deus. Vamos pensar em Maria. Nascer de uma mulher indica a humanidade de Cristo. Entretanto, sabemos ser ele 100% Deus e 100% homem. Ele nasceu sob a lei, era sujeito à lei judaica, e ele mesmo diz que ele veio para cumprir toda a lei. Romanos 3, 23 e 25 nos descreve o alto preço pago por Jesus pelos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Foi por mim, foi por você. Mostramos pela Bíblia como devemos ter respeito pela serva que foi Maria e seguir os exemplos que ela nos deixou. Entretanto, devemos atentar para alguns fatores importantes para não criarmos ensinamentos fora do que a Bíblia nos ensina. Maria não é redentora, nem intercessora. Era uma serva de Deus. Como ela mesma disse, eis aqui a serva do Senhor. Maria não é mediadora. 1 Timóteo 2,5 nos fala que o único mediador é Jesus Cristo. Reconhecemos a grande serva escolhida por Deus e suas qualidades, porém ela não pode estar entre nós e Deus, pois esse papel pertence somente a Jesus. Em 1º de novembro de 1950 foi declarada a Assunção de Maria ao céu. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus 9, 27 nos diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Maria, como todos nós, morreu, foi sepultada e está aguardando a ressurreição no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 nos diz sobre isso. É pregado também a suprema autoridade de Maria. Entretanto, a Bíblia diz em Mateus 28, 18, Maria era uma serva humilde. Em João 2, 5, ela mesma diz, fazer tudo quanto ele disser.
Maria continuou virgem? A Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria, ou que ela tenha continuado virgem a vida inteira. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Maria teve outros filhos. Mateus 12:46, Marcos 6:3, Lucas 2:7, João 7:5. Todos estes textos confirmam que ela teve uma vida como de qualquer outra esposa. Eu quero concluir esta meditação breve afirmando que Maria tem todo o nosso respeito e admiração, pois ela foi agraciada e escolhida por Deus. Foi a única mulher que concebeu do Espírito Santo. Mas não podemos contradizer a palavra de Deus, pois somente a Ele devemos dar toda a honra e glória. Judas 1:25 nos diz: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê compreensão da sua vontade e que possamos, assim como Maria, seguir o exemplo de uma serva humilde e fiel, uma serva que obedece e que segue os ensinamentos de Jesus. Amém?